Nós pais temos muita dificuldade de entender se os filhos precisam ou não de usar aparelho e colocamos na cabeça que precisa de usar o aparelho quando trocar todos os dentes. Isso é verdadeiro? Não, isso não é verdadeiro e pelo contrário. Quando a gente deixa um problema para ser resolvido mais para frente, pode ser que ele não seja resolvido tão facilmente assim. Nas minhas consultas, nós vamos orientar a escovação, aplicação de flúor, tudo que a criança precisa a nível de doença cárie e gengival, mas entender que os pais falam: Paulo, esse menino não escova o dente direito, pelo amor de Deus. E aí uma infinidade de queixas que nós pais temos dos nossos filhos. Quando a criança tem uma condição bucal que atrapalha na escovação dela, é difícil a gente conseguir falar com a criança: olha, tem que escovar melhor o dente. Ela não consegue. Por quê? Vamos dar um exemplo prático aqui de uma boquinha que não está conseguindo escovar bem os dentes, que não está conseguindo engolir corretamente, tampouco falar corretamente, por conta de uma condição da boca errada. E ele não trocou todos os dentes. É uma criança que precisa de correções, de técnica de escovação, de uso do aparelho. Qual aparelho, tia? Então, é um momento da gente conversar sobre o que fazer naquele momento que a criança está vivenciando. Então, eu falo que toda consulta que a criança vem, ela já é minha criança de rotina. A cada 6 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, toda vez que ela for vir, vai ser a primeira vez dela, porque é a única vez que ela está vindo com 7 anos. É a única vez que ela vai estar vindo com 10 anos. Então, toda a minha orientação destinada para uma criança de 7 é diferente da de 10, sendo a mesma criança. Voltando ao caso da dificuldade da escovação que você, pai, reclama em casa, eu também tenho dos nossos filhos. Essa é uma boquinha que tem sim dificuldade da escovação. Por quê? Porque o céu da boca está mais abaulado, está mais elevado e aí ele tem dificuldade de chegar com a escova até aqui. Dentes nascendo, a criança fica com receio em escovar porque a gengiva pode sangrar. Sim, natural, mas a criança acha que, vai perder o coração pela gengiva. Eles têm isso na cabeça. Tudo bem, vamos explicar que não é bem assim. E muito mais do que uma escovação que não está adequada, uma pelezinha que tem aqui no meio dos 2 dentes, que é o freio labial superior, não vai deixar esses 2 dentes juntar. É mais difícil ele escovar aqui nessa lateralzinha, porque esse tecido mole é muito gorduchinho, então atrapalha. A criança tem uma língua que está muito baixa, ela não deveria ter essa língua baixa desse jeito. Então, na hora que ela vai engolir, ela não vai engolir corretamente. Mas, tia, eu só vim para saber do negócio da escovação que não está escovando direito. Então, olha quanta informação a gente passa em uma consulta única do seu filho naquele momento. Ele precisa de melhorar a escovação, sim. Mas por quê? Porque ele tem uma alteração do osso. Ele tem dente torto? Pouca coisa. Ele tem o osso alterado, por isso que os de cima nunca vão tocar nos de baixo. Ele tem uma condição chamada mordida aberta anterior. Tem esses dentes que não estão bem encaixados. Toda a bateria de cima tem que estar encostada, sobrando nos dentes de baixo. Eu falo que a parte de cima tem que ser como uma tampa de panela. Tem que estar maior do que a panela, senão a tampa cai dentro da panela. Não sei se os pais vão saber disso, porque os pais não costumam entrar muito na cozinha. Hoje está melhor. Mas a tampa precisa estar maior. Essa tampa deste lado está um pouco errada. Precisa ser corrigida. A criança consegue escovar corretamente o último dente? Não, a condição da estrutura óssea atrapalha. Tia, e essas ondinhas aqui, o que está acontecendo? Uma condição natural dos dentes que vão ser diminuídos, desgastados com o uso do dente, que é um dente que, se continuar assim, nunca vai ser usado. Então, esta é uma criança que precisa melhorar a escovação diante de uma melhora da sua condição de estrutura. Depois que a gente melhorar essa estrutura, ele vai precisar sim usar o aparelho para o dente? Não, não é para o dente. É para a sua estrutura óssea.
nós vamos corrigir o osso e aí o osso vai se expandir, vai se acomodar melhor os dentes e aí ele vai conseguir sim melhorar a escovação, vai diminuir talvez o índice de cárie se essa criança tiver cárie, vai conseguir ficar com menos receio de sangrar na gengiva porque não vai dar conta de ir lá na parte de cima. E aí corrigimos o osso, beleza. Será que a língua e a bochecha estão conscientes de uma nova realidade, de um novo endereço que vai ter? Porque a língua, olha o espaço que ela tá se achando essa língua, ela tá lá, toda, ela fica onde ela quer. E aí a gente vai falar com o osso assim, osso, fica direitinho, tá? Fechou. Aí a língua fala, uai, como assim? Eu não vou morar onde eu morava, no espaço todo? Diminuíram a minha casa? Então o aparelho também precisa melhorar, fazer com que a língua, em toda essa jornada aí do osso se acomodando melhor, fazer a língua ter uma nova posição. Ela entender que a casa está sendo reformada e que ela vai ficar sim num outro cômodo, que agora ela vai ficar num espaço mais reduzido, que era onde ela sempre deveria morar. Então, essas informações eu gosto de deixar assim bem amplo e claro para os pais, faço muitas comparações com o nosso dia a dia para entender que a nossa queixa, dos nossos pais, esse menino escova o dente, pelo amor de Deus. Por que será? Ele tem condições de melhorar essa escovação? E só um detalhe, ele tem condições de coordenação motora também adequada para fazer toda essa escovação adequada? Então a gente precisa saber da escovação, precisa saber se a criança precisa de usar algum aparelho, não estou nem falando do tipo de aparelho, se é aparelho fixo, se é aparelho móvel, se é aparelho, né? Quem me acompanha durante as consultas sabem que eu não fico indicando aparelho se não tiver indicação, que um momento vai chegar, eu brinco e falo, antes de casar esses meninos vão usar aparelho, em algum momento da vida a gente vai usar, mas não deixar passar o momento ideal para o uso do aparelho. Neste caso, eu vou esperar trocar todos os dentes para corrigir. O seu filho vai ter uma boa escovação, ele vai saber cuidar da boquinha dele se ela não está bem desenvolvida. Então, as nossas consultas aqui no consultório envolvem de forma muito abrangente dente, ossos e estruturas musculares para que toda a engrenagem funcione corretamente para toda a fase adulta da criança. Se você precisa entender se o seu filho precisa de algum cuidado sobre saúde ou algum desenvolvimento alterado das suas estruturas, marque uma consulta aqui conosco que podemos te ajudar para o seu filho crescer muito mais saudável.